Pai Santo, Pai amado e querido, nós queremos chegar na Tua presença, Senhor, e Te louvar por tudo aquilo que Tu tens feito, Senhor. Somos tão gratos a Ti, pela Tua fidelidade, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado conosco, Senhor, e com todos nós que estamos aqui reunidos, Senhor, ao redor da Tua palavra. Como é bom, meu Pai, como é bom, Senhor, saber que Tu continua sendo fiel, bom, que Tu és tão maravilhoso, tão bondoso, que Tu cuida de nós, Senhor. Como é bom saber, Senhor Jesus querido, que o Teu dia está chegando, Senhor, o dia em que nós vamos nos encontrar contigo, a Tua vinda. Nós temos passado por tantas aflições, Senhor, por dificuldades, algumas vezes até por tribulações, Senhor Jesus, mas de uma coisa é certa, nós sabemos que o Teu dia se aproxima. Senhor, nós estamos aqui para ouvir a Tua voz. Usa a Tua filha uma vez mais, Senhor. Ministra a Tua palavra aos nossos corações. Que nós saiamos daqui, Senhor Jesus querido, melhorados, moldados, Pai. Que nós saiamos daqui, Senhor, revigorados pela Tua palavra. Que venha nos animar, que venha nos fortalecer, Senhor. Que venha trabalhar em nós, Senhor, tudo aquilo que precisa ser trabalhado, ser mudado, ser arrancado de nós, Senhor. Nos ensina, Senhor. Nos ensina a cada dia, Senhor Jesus querido. Queremos ouvir a Tua voz. Ministra através do Teu Espírito, Senhor. É o que nós te pedimos nessa noite, Senhor Jesus, uma vez mais, pela Tua misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e entregamos tudo a Ti. Recebe, Senhor, a nossa adoração, o nosso louvor, Senhor, por esse momento também, Senhor, por essa oportunidade que estamos tendo, Senhor, uma oportunidade tão rica, tão maravilhosa, Senhor, de podermos, Senhor Jesus querido, aprender mais e mais de Ti. Fica conosco, Senhor, e nos ajuda em tudo. Esse é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Amém. Estou com a palavra, pastora? Sim, a senhora está com a palavra. Graça e paz, queridos. Hoje nós vamos fazer o terceiro capítulo da segunda carta de Paulo a Timóteo. Para a semana que vem completaremos, se Deus quiser. Mas hoje nós estamos aí fazendo o terceiro capítulo. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 9, onde Paulo escreve assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo como Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu quando aqueles. A ênfase neste capítulo é conhecimento e responsabilidade. Paulo, aqui, informa a Timóteo sobre os últimos dias e como se comportar nesse tempo. Tem que agir com conhecimento. Os últimos dias, meus irmãos, eles começaram com o ministério de Jesus Cristo, como nós vemos lá em Hebreus 1 e 2, e continuará até que ele volte.
nesses chamados últimos dias, Deus completa o seu plano para o seu povo. Durante esses últimos dias, muitas coisas diferentes acontecerão, mas tudo vai ficando mais perigoso e a violência dos últimos dias será energizada por demônios. Essas características começaram a aparecer no tempo de Paulo, mas continuarão cada vez mais intensas, não apenas por termos maior população mundial ou por termos uma comunicação mais ampla, é que o mal ele vai se aprofundando e vai se intensificando. Será um mal aceito e promovido e aplaudido pela sociedade de forma muito ampla. É que toda a sociedade estará fermentada pela rebelião, como nós vemos aqui. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Nós estamos vivendo tempos terríveis, meus irmãos. Paulo, aqui, vai dar a Timóteo 3 instruções para que seu trabalho seja efetivo nos tempos finais. Você que está me ouvindo e que você é líder na sua igreja, você que é pastor e que está ouvindo essa carta, é para nós. Primeiro, daqui de 1 a 9, é como se Paulo estivesse dizendo: foge da falsidade, pastor. No versículo 5b diz: foge também dessas pessoas de Deus, nada tem a ver com esses que Paulo acabou de descrever, povo que opera sob a égide da rebelião, tendo forma de piedade, negando-lhe antes o poder. São religiosos, porém rebeldes. Paulo aqui discute 3 fatos sobre esse tipo de gente. Do versículo 2 a 5, ele fala de características. Pelo menos 18 características estão alistadas aqui, e há muito mais, porém ele enfatiza a palavra amor. Amam a si mesmo, são egoístas. Amam ao dinheiro, são avarentos. Amam os prazeres mais do que amam a Deus. O coração de todos os problemas é o problema do coração, meus irmãos. Olha, o grande problema do homem é o problema do coração. O coração do homem não tem jeito, ele só piora. O nosso coração é tão doente, tão ruim, que ele não pode ser consertado. Ele tem que ser trocado. Por isso Deus diz: eu te darei coração novo. Colocarei em ti espírito novo. Tirarei de ti o coração de pedra e te darei coração de carne. Porque o nosso coração é tão ruim, tão estragado, que não serve para ser consertado. É preciso que alguém com o coração perfeito morra para que haja um transplante desse coração para o nosso. Deus nos ordena a amá-lo acima de tudo. Mas, se nos amamos mais do que tudo, a situação está invertida. No nosso universo existe Deus, existem coisas e existem pessoas.
Nós devemos adorar a Deus, amar as pessoas e usar as coisas. Buscar em possuir coisas é a evidência de um coração que está longe de Deus. Se uma pessoa ama e adora a si mesmo, o resultado será o orgulho. A oferta de Satanás para Eva, você lembra? Lá em Gênesis 3, no versículo 5, ela diz: porque Deus sabe que no dia em que dela comeres, como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. O que é que Satanás estava dizendo para Eva? Você pode ser igual a Deus se você comer isso aí. E o resultado é que a mulher é mudar a verdade de Deus em mentira. Ela trocou a verdade de Deus em mentira. Adorou e serviu a criatura mais do que ao Criador, como está escrito lá em Romanos 1, ali pelo versículo 25. O homem se tornou seu próprio Deus. A criatura agora é o Criador, não é? Eles adoram a criatura em vez do Criador. Eles adoram o sol em vez de adorar o Criador do sol. Eles adoram o mar em vez de adorar aquele que criou o mar. A Bíblia diz jactanciosos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais. Esta apostasia, meus irmãos, chega aos lares, chega à família. Filhos ingratos, que não apreciam o que seus pais fazem por eles, são ímpios na sua atitude, não honram os pais. É um pecado contínuo, aceito amplamente pela sociedade. Eles são desafeiçoados, eles não têm afeição familiar natural. O coração dele é dissociado da família. A família se integra, a família se desintegra e assim a nação vai se desintegrando cada vez mais. Não apenas na família, mas no trabalho, na sociedade, essas características de apodrecimento se fazem notáveis. Nós vemos hoje, já não existe mais o amor pela pátria. Por quê? Porque não existe o amor pela família. Não existe o amor pela sua terra. Sabe aquilo que nós chamávamos de sentimento nativista? E isso ficou para trás. Sentimento nativista. Porque o país está uma coisa horrível. Ainda é o nosso país. Mas esse país está uma coisa horrorosa. Ainda é o nosso país. Onde está a nossa bandeira? Onde estão as nossas cores? Onde está o nosso clamor pela nossa nação? Porque estamos desafeiçoados. E isso, se nós não sentimos afeto pela nossa pátria, é porque a coisa começou lá dentro, no nosso coração. Não temos afeto pela família, não temos admiração pela família, não temos afeto pela cidade, nem pelo estado, nem pelo país aonde nascemos. Foi tão bonito ano passado, quando eu cheguei na Noruega para pregar. Fiquei tão feliz numa reunião, com talvez, não sei se tinham 100 mulheres, encontrei 2 mulheres da minha cidade, Santarém do Pará. Fiquei numa alegria.
Fiquei numa alegria tão grande, porque eu sou de Santarém, eu amo a minha cidadezinha, e, para completar, encontrei uma outra paraense, perguntei de onde você é, ela disse, Ituqui, quase eu salto da janela, porque Ituqui é bem muito menor do que Santarém, mas me deu uma alegria tão grande, me lembrei daquele rio tão lindo, me lembrei da maravilhosa riqueza de tanto peixe, tantos frutos, tanta coisa boa. Nós precisamos começar amando do princípio. Então, daremos valor, sabendo que Deus não é doido, ele não nos deixaria nascer num lugar que não presta. Ah, mas o povo, eu tenho a ver com os meus sentimentos pela minha pátria e a minha gratidão a Deus que me fez nascer ali. Fora de serem desafeiçoados, eles são implacáveis. São pessoas que não admitem concordar, não entram em concordância mesmo dentro de casa, mesmo na família, eles são sempre do contra, por isso eles são chamados implacáveis. Eles não entram em concordância porque eles sempre estão certos. Para defender sua opinião, eles se tornam acusadores, difamadores e tentam arruinar com a reputação dos outros. Infelizmente, hoje, essas pessoas andam livremente pela igreja. Nós estamos falando de carta para um pastor. Paulo fala desse tipo de gente porque eles estão na igreja também. Andam livremente pela igreja, criticando os líderes e as pessoas que querem o bem. Eles criticam todo mundo, só eles sabem, só eles entendem, eles são mais santos, eles exigem tudo dos outros. E se não fizer, eles desapontam, está vendo? Não é pastor? Por que fez isso? Outra característica, Paulo diz que essas pessoas serão sem domínio de si. Nós vemos hoje os pais cristãos aceitando a deformidade de seus filhos com medo de que eles mostrem, que exponham o lado ainda pior. Esta falta de domínio de si se revela de muitas formas. Uma delas é a ferocidade, a violência, a crueldade, a brutalidade. Quando as coisas não estão do modo que lhes agrada, se tornam piores que animais irracionais. Em vez de honrarem o que é bom, eles honram o que é mal. Hoje, na nossa sociedade, os valores não sumiram, eles trocaram de lugar. Vemos o profeta Isaías dizer, lá no capítulo 5, no versículo 20, ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade. Põem o amargo por doce e o doce por amargo. Quer dizer, são aqueles que invertem a posição dos valores. Os valores continuam, mas de forma invertida. Você tem que honrar o seu filho. Não é ele que lhe honra. Você tem que ouvir o seu filho. Não é ele que lhe ouve. Você tem que servir o seu filho. Não é mais ele que lhe serve. O que é isso que está acontecendo nas nossas casas, meus irmãos, e na igreja? Outra característica, traidores, no versículo 4. Pessoas que traem as outras. E, logicamente,
não podem ser acreditadas. Elas mentem, elas quebram suas promessas a fim de que tudo esteja bem para elas. São pessoas que dizem, não, aquilo eu falei, mas era só bravata. Depois eu desisti, eu vi que não era tão bom. Eu sei de uma pessoa que se diz pastora e que ela faz lá as profetadas dela. Se ela disser, se não der certo, é porque foi da minha carne, não foi de Deus. Que coisa boa. Ela joga para ver se dá certo. Não é? Ela joga para ver se dá certo. Mas se não der certo, não tem problema, foi da minha carne, você tem que me perdoar. No Antigo Testamento, seria apedrejada na primeira vez. Isso é coisa de gente traidora. Isso é coisa de gente irresponsável. Isso é coisa de gente que não tem respeito pela sua própria palavra. Se uma pessoa não tem respeito pela sua própria palavra, como ela vai cumprir a palavra? São outra característica. São atrevidas, furiosas, não agem com cuidado. São atrevidos, saem na frente. Eles têm ataque de fúria. Quem estiver por perto, corra. Porque se eles tiverem uma arma na mão, eles fazem alguma coisa. E eles dizem, me desculpe, mas é o meu temperamento, eu sou pavio curto. São atrevidos. São enfatuados. Uma pessoa enfatuada é aquela que sabe tudo melhor do que todos. Ela se sente importante e todos lhe devem fazer mesuras, porque ela sabe. É uma pessoa presunçosa. Aí vem a soberba junto. Aí vem a soberba. Ela sabe melhor do que todo mundo, ela dá conselho no pastor dentro da igreja. Ela diz para o pastor como é melhor dirigir a igreja. Nós precisamos saber uma coisa. A Bíblia diz, tudo que passar debaixo da vara do pastor, santo será ao Senhor. Nós lembramos perfeitamente quem é Moisés. Lembramos que Moisés matou o egípcio, correu para se esconder, para não responder pelo crime dele, ficou escondido 40 anos no deserto até Deus chamá-lo. Homem violento, teve coragem de tirar a vida de alguém, mas Deus o chamou. E Deus o colocou por pastor sobre Israel. Deus o escolheu. A quem é que Deus ia escolher? Quem era melhor do que Moisés? E quando Deus escolhe um pastor, quando Deus escolhe, ele escolheu. Eu não posso passar por cima da ordem do pastor, porque ele que mandou. Se Deus tem que falar alguma coisa para a igreja, ele vai falar via pastor, porque ele vem através da autoridade. Lembra quando Jesus Cristo ditou as cartas para as igrejas, ele se dirigia ao anjo da igreja. Ele se dirigia à autoridade da igreja. O próprio Jesus se dirige ao pastor do rebanho. Então, eu, como ovelha ou ovelha, vou tentar apontar o dedo para o pastor? Não. Não. Eu tenho que obedecê-lo, porque Deus manda através do pastor. Se você está numa igreja claramente apóstata, o que você está fazendo lá? Mas se você está numa igreja onde se prega a palavra, onde se ora, onde o pastor é marido de uma só mulher, onde o pastor dá bom exemplo, o pastor é um homem de Deus, logicamente você vai encontrar defeitos. Logicamente você vai encontrar defeitos.
mas você tem que obedecê-lo, porque Deus fala através dele. Foi por isso que Miriam ficou leprosa, porque ela criticou o irmão, porque aqui Deus só falava com o irmão. Hein? Ela era irmã de Moisés. Ela não acreditou que Deus falava com ele. Então, nós podemos cair no mesmo erro, no mesmíssimo erro de Miriam. Essas pessoas infatuadas, elas sabem tudo melhor e elas são soberbas. Na maioria das vezes, elas são arrogantes. Mais amigas dos prazeres do que amigas de Deus. Quando nós amamos a Deus, também gostamos das coisas aqui, menos a vida do pecado. Paulo diz que essas pessoas da lista que ele descreveu se consideram religiosas. No versículo 5, ele diz que elas têm forma de piedade. Forma de piedade. Você entendeu isso? Tendo forma de piedade, negando-lhe, no entanto, o poder. Ter forma de piedade quer dizer que é só o exterior. Nunca permitiram que o poder de Deus invadisse o seu coração. É só a forma. Eles são religiosos, eles são evangélicos, tudo por fora. Lá dentro é morte. São sepulcros caiados. Aqui, no versículo 12, versículos 6 e 7, a Bíblia diz sobre convertidos. Quando Paulo fala, mulherinhas sobrecarregadas de pecado, ele não está dizendo que toda mulher é assim, ou que os homens também não sejam vulneráveis aos falsos mestres. Ele está falando de um determinado grupo, está dizendo aqui. Nos dias de Paulo, nós precisamos entender que as mulheres eram mais suscetíveis a esse tipo de experiência por causa do seu status na sociedade. Qualquer pessoa que cai nesse falso ensino estará sobrecarregada de pecado. Elas não se sentem capazes de controlar seus desejos. Não se sentem. Estarão continuamente em busca de algo. Nunca vão estar satisfeitas e, por isso, são fáceis de cair no ocultismo, na religiosidade e no engano. Se tem uma pessoa procurando uma coisa e você aponta que ela vai ter, ela se entrega por causa de uma coisa que se chama obsessão. A pessoa vem para a igreja obcecada porque o casamento dela vai ficar bom, porque o marido vai ser convertido. Tudo o que profetizarem a respeito disso, ela vai acreditar. Tudo o que pedirem para fazer isso, vai fazer. A pessoa é obcecada por um casamento feliz. Ela fica dando dinheiro e oferta para esse tipo de crente que dá profetada, para poder orar por ela, porque a oração dele vale, a dela não vale. E fica dando presente para a pessoa orar por ela, pelo casamento dela, porque a pessoa diz, vai, eu estou vendo seu marido entrando na igreja e se rendendo aos pés da cruz e trazendo você. E tudo. A pessoa fica maravilhada. Ela acredita. Porque aí estão os enganadores, os enganadores. Existem pessoas assim,
que elas ficam obcecadas pelos seus desejos, acham que aquilo dali é uma necessidade. Quantas vezes eu já vi alguém profetizar na vida da outra pessoa que ela ia casar com um pastor, a esposa desse homem estava doente, essa moça mudou de cidade para se dar para o lugar desse pastor. Quando falou comigo, eu disse, você está cobiçando o marido dos outros? Porque a esposa dele está viva, ela está doente, mas está viva, e ele ama a esposa dele. Você está cobiçando. Graças a Deus. Ele não casou com ela, a esposa dele realmente morreu, ela estava já com câncer terminal, mas ele casou com uma mulher que Deus mandou para ele, uma mulher de Deus. Então é isso, você vê, essas mulheres, elas ficam enganadas, estão continuamente em busca de algo para satisfazer o ego delas. Nunca estão satisfeitas, são fáceis de cair no ocultismo, na religiosidade, no engano. Facilmente elas falam. Esses falsos líderes, que são os falsos profetas, se aproveitam dessas pessoas e prometem soluções rápidas. Querem dar soluções rápidas e erradas para afundar a pessoa ainda mais. Eles fazem promessas e ganham a confiança da pessoa. Fazem promessas. São impiedosos, mentem, olham para a pessoa, enganam, não têm misericórdia. Depois, vêm as frustrações e os convertidos se tornam piores do que antes, porque eles receberam a mentira e o engano lá dentro da igreja. Tudo é isso feito usando o nome de Jesus. Pense o que é isso. Por isso, Paulo diz a Timóteo, foge também desses. Foge. Não fica perto. Não queira para seu amigo. Eu acho isso um crime. Nos versículos 8 e 9, está falando aqui de líderes religiosos. Quando nós lemos Êxodo 7 e 9, vemos Moisés e os mágicos egípcios. Não é? Lá em Êxodo. A tradição e os mágicos egípcios. A tradição diz que os mágicos eram Janes e Jambres, dois homens mencionados por Paulo aqui no versículo 8. Eu vou lembrar para vocês, eu creio que vocês lembram, mas não custa nada dar uma olhadinha aqui em Êxodo. Êxodo, desculpem que eu não deixei marcado, e eu gosto de estar com tudo marcado. Só um minutinho. Me perdoem a demora, já encontrei aqui. Versículos 8 e 9. Se Deus diz para ele, para Moisés, versículo 7, Deus disse para Moisés, torna a meter a mão no peito. Ele a meteu no peito novamente, e quando atirou, eis que se havia tornado como restante da sua carne. Isso, desculpe, é o capítulo 4 de Êxodo que eu estou lendo. Versículos 8. Não, desculpa. Eu estou aqui falando do Janes e Jambres, né? Nós estamos falando aqui do versículo 6 e 7. Agora 8. Disse o Senhor,
Se eles não te crerem, nem atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo. Se nem ainda crerem mediante estes dois sinais, nem te ouvirem a voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca, e as águas que do rio tomares tornar-se-ão em sangue sobre a terra. Moisés fez tudo, não é? Então, disse Moisés ao Senhor: Senhor, eu nunca fui eloquente. Deus falou com ele, e nós sabemos que tudo isso aconteceu lá, no Egito, como os magos imitaram. Eles imitaram o que os homens de Deus tinham feito. Eles imitaram. Portanto, pelo que a Bíblia nos ensina aqui, eles tinham poderes malignos, meus irmãos. Satanás tem poder para nos afrontar até o terceiro. Foi assim lá no deserto com Jesus, foi assim lá no Egito com Moisés. Janes e Jambres eram os religiosos de Faraó. Eles eram os magos, servos do diabo, não é? Moisés, a tradição diz que eles eram Janes e Jambres, dois homens que são mencionados aqui no versículo 8 de 2 Timóteo 3. Por que Paulo fará isso? Nós vemos da malignidade desse povo dentro da igreja. Falsos mestres assistindo ali. Esses mágicos, eles se opuseram a Moisés imitando o que Moisés e Arão faziam. Quando a vara de Arão se tornou em serpente, os mágicos fizeram o mesmo. Moisés transformou a água em sangue e eles fizeram o mesmo. Quando Moisés fez as chãs aparecerem, os magos duplicaram o milagre, mas quando chegamos ao milagre dos piolhos, os mágicos não puderam imitar. Você lê isso, dá uma olhadinha lá em Êxodo 8, de 16 a 19. Satanás é imitador. O que Deus faz, Satanás falsifica. Os líderes religiosos dos últimos dias terão a fé falsificada. Os líderes religiosos, além de terem a fé falsificada, e o seu propósito é promover o engano que resiste à verdade da palavra de Deus. Nós vemos que eles vão piorando. Meus irmãos, as coisas não vão ficando mais fáceis, vão se tornando mais difíceis. Nós vemos, eles negam a autoridade da Bíblia. Nós vimos outro dia um conhecido pastor, muito inteligente, muito fino, não é? Dizendo que a palavra de Deus era obsoleta, que devia fazer uma revisão na Bíblia, como quem diz, Deus já ficou gagá, não é? Eles negam a autoridade da Bíblia, substituindo tudo por sabedorias, filosofias humanas, em outras palavras, por sofismas. São reprováveis. Significa que eles foram testados e visto que estão em falta. Quando você é reprovado numa matéria, é porque você não sabe o suficiente. Então, você vai reprovado. Janes e Jambres foram expostos.
E isso acontecerá com os falsos mestres e líderes. Já quando vieram as rãs, a praga das rãs, Moisés fez subir rãs da terra do Egito, desbaratando o poder da deusa Requete, que é a deusa Rã. E eles fizeram a mesma coisa que as rãs subiram neles e eles não podiam fazer descer as rãs. Está vendo? Moisés ficou olhando para eles cheios de rãs, Faraó cheios de rãs. E aí? O faraó teve que pedir a Moisés que orasse a seu Deus para tirar a rãs deles. Moisés disse para eles: quando digna-te dizer-me, Senhor, quando queres que eu ore ao meu Deus para tirar as rãs de ti? Ele disse: amanhã. Olha, Moisés, em vez dele dizer hoje, ele diz amanhã. Está lá em Êxodo 8. Resultado: a Bíblia diz que Moisés orou e Deus fez morrer todas as rãs, mas elas se multiplicaram durante a noite. No outro dia, a Bíblia diz que fez-se montões de rãs e a terra cheirou mal. A Bíblia diz que, assim como esses mágicos, esses pais de santo de Faraó foram expostos, esses falsos mestres também serão. Agora eu vou ler do versículo 10 ao versículo 12, não é? Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. O importante, nesses dias difíceis, é seguir os líderes espirituais certos. E aqui estão algumas de suas características. Aqui Paulo está apontando para aqueles que são verdadeiros. Suas vidas estão na luz, no versículo 10. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. Suas vidas estão na luz. Não há nada a esconder. E falam como seu mestre. Você vê Jesus dizer, lá em João 18, no versículo 20, eu nada disse em oculto. O verdadeiro mestre da palavra de Deus, ele não tem nada para esconder, porque ele diz a verdade. Em Atos, no capítulo 26 de Atos, no versículo 4, Paulo disse ao rei Agripa: quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem. Todos os judeus a conhecem. Timóteo tinha trabalhado com Paulo e o conhecia bem. Porque, olha, meu irmão, é fácil eu fazer o proselitismo que eu quiser. É fácil eu anunciar no púlpito o que eu quiser. É fácil eu dar para os outros a impressão que eu sou uma pessoa santa. Mas quem vai saber disso é quem mora comigo. Quem quiser saber da minha vida, pergunta o porteiro
pergunta a quem anda comigo, pergunta às meninas lá da casa de Marimar. Porque tem uma Patrícia que está comigo há 31 anos. Essa sabe. Não adianta eu fazer proselitismo, porque esses é que sabem quem eu sou. É isso que Paulo está dizendo para Timóteo, porque Timóteo tinha trabalhado com Paulo e o conhecia muito bem. Outra característica, eles ensinam, os verdadeiros mestres, eles ensinam a sã doutrina. Quando Paulo fala, meu ensino, aqui ele está dizendo a fé verdadeira, o evangelho de Jesus Cristo. Não importa quão carismático seja o líder, se ele não prega a verdade da palavra de Deus, ele deve ser evitado. Hoje temos no rádio, na TV, muito pseudo-cristianismo, que é uma mistura de psicologia, motivação e culto à personalidade, com um pouco de Bíblia misturado, para dar a impressão de que é a verdade. Cuidado, abra o olho. Abra o olho. Com esse negócio de cura, cuidado com esse negócio de cura das emoções. Veja qual é o ensino que vem lá. Nunca esqueça que aquele que nos salvou, ele nos deu o Espírito para trabalhar conosco a santificação. Eu não posso libertar você de nada. Não é uma oraçãozinha minha que vai fazer você liberto. A libertação vem pela palavra de Deus, mas nós devemos orar uns pelos outros e uns com os outros para sermos curados. Precisamos, devemos, é bom. Mas cuidado com a mensagem que está vindo de uma hora para outra, mais de psicologia. Nós precisamos abrir os olhos. Temos visto muito líder evangélico estudando psicanálise. Faz mal? Não. É pecado? Não. Mas muito cuidado, porque o Espírito Santo ainda opera. No versículo 10 ainda, eles praticam o que pregam. O verdadeiro mestre pratica o que prega. A mensagem de Paulo era provada pela sua vida. Ele não vivia no luxo e pregava sacrifício. Ele dava aos outros muito mais do que ele recebia de todos. Ele dava. Ele trabalhava para um fim. Paulo era um servo. Ele não era uma celebridade. Hoje nós vemos a igreja cheia de celebridades. Uma coisa é você ficar famoso. Lógico, você fica conhecido com a imagem constante nos vídeos, na mídia. A gente vai ficando conhecida. Eu encontro pessoas na rua que eu nunca vi e a pessoa está me vendo pela primeira vez, mas ela me reconhece. Não é? Tem congresso que eu vou pregar, tem gente que diz, mãe, eu vim para ver a senhora de perto, porque eu lhe conheço muito, mas eu conheço pelo vídeo. Falar nisso, eu tenho assistido o culto da Strong Tower, porque não sei o que é que tem. Entra direto no meu Instagram, eu gostei de ver. O negócio lá está bom. Não é? O Paulo, mais uma coisa é você ser conhecida, outra é você ser celebridade. Uma coisa é você ser uma pessoa que todos conhecem. Né? Quer dizer, uma pessoa notada. O objetivo é glorificar a Deus. Paulo era um homem de fé, de longanimidade. Seu objetivo era claramente servir a Deus.
Nos versículos 11 e 12, ele deixa claro que o verdadeiro mestre, o verdadeiro líder na igreja, ele prefere sofrer. Paulo não pedia que os outros sofressem por ele. Ele sofria pelos outros. Lembra que Jesus Cristo disse: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Ele foi lá e deu. Ele não mandou ninguém dar a vida. Paulo era perseguido por viver uma vida santa. Ele não olhava os ricos para buscar algo dos ricos. Isso é pecado. Isso é cobiça, meus irmãos. Como você vai cobiçar do pobre? O que é que eu vou cobiçar daquele que não tem nada? Sempre que se cobiça de alguém que tem. Mas aquilo é dele. Se for roubado, é dele. Se for herança, é dele. Se foi ganho com o suor do seu rosto, é dele. Ele vai dar conta do que tem diante de Deus. Eu não tenho direito de olhar para aquilo e abocanhar o meu coração, achando que aquilo deve ser meu e não dele. Isso é ganância, isso é inveja, isso é pecado. É o último mandamento, é a cobiça, porque é a aglomeração de todos os pecados. Paulo não era assim. Ele não olhava os ricos para buscar algo. Do versículo 13 ao versículo 17, ele continua na palavra de Deus, mas eu vou ler. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes que as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O único modo, de derrotar a mentira do diabo é com a verdade de Deus. Os enganadores irão enganar ainda mais. Eles vão piorando, porque o mundo vai caindo ainda mais. Eles vão imitar ainda mais. Por isso, nós precisamos ainda mais da palavra de Deus. Timóteo, ele tinha sido ensinado na palavra desde a sua infância, pela sua mãe e pela sua avó. Nós devemos ensinar ainda as nossas crianças. Ensina a criança no caminho em que deve andar. Não é? Ensinar as sagradas escrituras. Isso significa que Timóteo foi ensinado desde a infância. E aí a escritura é especial, é sagrada, é separada. A escritura nos leva à salvação. Não somos salvos pela nossa fé na Bíblia. Somos salvos pela nossa fé em Jesus Cristo, que está revelado na Bíblia. O diabo sabe a Bíblia, mas não é salvo. Timóteo cresceu com as Sagradas Escrituras no lar de Deus, mas não conheceu a salvação em Jesus Cristo até que Paulo o conduziu a Jesus. Começar com a Bíblia revela a nossa necessidade de salvação, pois a Bíblia explica que cada pecador está condenado e precisa de um Salvador. Se está perdido, precisa ser achado. A Bíblia mostra o maravilhoso
plano de Deus para a nossa salvação. A Escritura, meus irmãos, ela é verdadeira. A doutrina da inspiração da Escritura é vitalmente importante. A Escritura é o sopro de Deus. O Espírito Santo de Deus usou homens de Deus para escrever a palavra, para ficar escrita para nós. A Escritura que hoje existe para nós é um milagre de Deus, meus irmãos. Um milagre de Deus. Nós lembramos aqui na nossa terra, aqui no Brasil. Busque um livro da história da igreja e veja como começou o cristianismo verdadeiro no Brasil. Com fogueiras de Bíblias, tomavam a Bíblia dos protestantes, acendiam fogueira e queimavam as Bíblias. Os primeiros mártires no Brasil foram os huguenotes, que trouxeram a palavra de Deus, eram protestantes, eram considerados do diabo. A história do cristianismo no Brasil é muito triste, mas quando nós olhamos para a igreja hoje, nós temos certeza, é de Jesus. A Escritura que hoje existe para nós, pode ter certeza, meus irmãos, é um milagre de Deus. A inspiração bíblica é influenciada e influencia de modo sobrenatural a todos pelo Espírito Santo, que influencia através das Escrituras. A revelação é a comunicação da verdade, a verdade de Deus para o homem. As Escrituras têm o seu valor. A Escritura é válida pela doutrina, pelo ensino, pela correção, pela instrução na justiça. É isso que Paulo está nos ensinando aqui. Um cristão que estuda a Bíblia e aplica o ensino à sua vida, cresce em santidade e evita muita dor em sua vida. A Escritura, ela nos equipa para o serviço. Vimos antes Paulo chamar Timóteo homem de Deus, mas aqui nós vemos o apóstolo dizer que qualquer cristão pode se tornar uma pessoa de Deus e, para isso, só precisa estudar a palavra de Deus. Obedecer a palavra controle a sua vida. Vemos homens na Bíblia que foram instruídos a comer a palavra. Lembra disso? Foram instruídos a comer a palavra. Lembra de João, no capítulo 10 de Apocalipse, que comeu o livrinho? Lembra de Jeremias, que comeu a palavra? Ezequiel, que comeu a palavra? Aqui nós vemos Paulo dizer que a palavra deixa o homem de Deus perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Essa perfeição não é de santidade, é de condição total. Tem que estar equipado. Sua ferramenta é a palavra de Deus. Sua ferramenta é a palavra de Deus. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu estava muito triste, porque eu tenho que ir agora em setembro para dar um congresso na Europa num ministério chamado Chá com Bíblia. A responsável, a líder do Chá com Bíblia, me deu um tema: desperta. Eu não gostei do tema. Não gostei, porque eu estava pensando em crescimento espiritual. Não gostei. Não me vi pregando aquilo. Mas ela é a líder do ministério. O ministério foi dado a ela.
Eu não posso entrar na igreja de uma pessoa, no rebanho, e dizer qual é o tipo de grama que o pastor quer dar. Porque quem vai dar conta do rebanho para Deus é ele. Esse ministério, eu vou... Agora estou indo 2 vezes por ano num congresso da Helena Tanuri. Israel com Egito, Israel com Jordânia, Israel com Turquia. Eu prego a parte que ela me mandou pregar. Por quê? Porque ela é a líder. Ela é a pastora. Eu tenho que obedecer. Ela tem idade para ser minha filha, mas e daí? Bem, não gostei. Orei, pedi a Deus, mas pedi errado. Eu pedi a Deus para mudar o coração da líder, em vez de pedir a Deus para mudar o meu coração. E Deus não é falso. E eu estava orando intensamente. Quando foi este final de semana, de sábado para domingo, domingo para segunda, eu preguei. Sábado eu preguei 2 vezes de manhã, 2 vezes de tarde, 1 vez à noite. Domingo eu preguei de manhã, preguei de noite, no culto de 5. Então, o pastor Jeremias disse, vai para o hotel. Logo, então, 8 horas eu já estava. Fui dormir cedo. De madrugada, eu recebi de Deus, Espírito Santo, a formatação do Congresso de Imersão na Suíça. Segundo a palavra da líder, que disse que o tema era desperta, e eu não queria. Deus me deu toda a pregação e o tema que ela escolheu é maravilhoso. Você entendeu isso? Deus, ele faz as coisas. A perfeição que Paulo está falando aqui não é de santidade, é condição total. Tem que estar equipado. Sua ferramenta é a palavra. Se eu não estou equipado com a palavra, como que eu ia receber do Espírito de madrugada? Aquilo que eu tenho que pregar, veio tudo. Eu só tenho que botar no papel agora, acertar, porque eu tenho um sábado todinho para pregar. Porque é uma imersão. O que eu quero dizer que também, para você receber de Deus o seu trabalho, você precisa estar equipado. Se eu sou marceneiro, eu preciso de serrote, eu preciso de plaina, porque eu vou trabalhar na madeira. Se eu sou pedreiro, eu preciso das coisas para trabalhar como pedreiro. Se eu sou costureira, eu preciso de agulha, eu preciso da linha, eu preciso do pano, eu preciso da treina, eu preciso da tesoura. Então, se eu vou trabalhar com a palavra de Deus, eu preciso da palavra de Deus. A palavra de Deus é a minha ferramenta de trabalho. Quanto mais conhecemos a palavra, melhores seremos como filhos de Deus e como instrutores na igreja. Os tempos não ficaram melhores, mas nós, os filhos de Deus, vamos melhorando, sim. Mesmo em tempos maus, nós vamos melhorando, sim. Nós devemos nos separar do que é falso e nos voltarmos só para a verdade. Amém. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Semana que vem faremos o 4º e último capítulo de 2 Timóteo. Ok. Amém. Tem alguém que gostaria de fazer uma pergunta ou tirar uma dúvida sobre o que foi ministrado nessa noite? Acho que não tem nada escrito também. Deixa eu só ver se alguém escreveu alguma coisa. Não, não tem. Não, né? Não. Ah, ok. O povo não está muito animado com as cartas pastorais. Eles gostam mais dos profetas.
Ou estão entendendo tudo, pastor. Graça e Entendendo paz. tudo, está tão bem explicado que não precisa. Depois da carta, segunda carta de Timóteo, nós temos Tito e vamos começar a ver uma coisa aí para o povo se animar. Pois é. Né? Mas é precioso. Na verdade, eu creio que o que foi ministrado hoje não fica difícil a gente entender, porque a gente está vendo muito. A gente está vendo exatamente isso que a senhora está falando, né? Então, é algo que a gente está vivendo, não é nenhuma... Porque Paulo falou dos últimos dias, é o que nós estamos vendo cada vez mais últimos, né? Sim, sim. Cada vez mais últimos. A gente está vendo mais e mais as coisas acontecendo, a palavra do Senhor se cumprindo, e esses homens, né, amantes de si mesmo, homens assim tão egoístas, tão cheios, é o que realmente a gente está vendo, né? Muito mais gente procurando a celebridade do que procurando realmente ser conhecido nos céus e ser conhecido pelo seu testemunho e por uma vida íntegra na presença do Senhor, né? Então, que Deus continue abençoando a cada um e que o Senhor também continue lhe abençoando. E é sempre precioso, né? Nós aprendermos e escutarmos mais da palavra do Senhor. Amém? Amém. 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 Missionária Deus Edneia. abençoe. Aleluia. Deus abençoe. Você ia falar, Elisângela? Ah, sim. As cartas de Timóteo estão sendo, assim, excelentes. Eu estou apaixonada. Tem um texto que o Senhor colocou no meu coração, agora passando uma situação tão difícil. E Deus colocou em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, né? Lendo as cartas aí com a missionária Edmeia, e ele fala assim, Paulo diz para Timóteo, Timóteo, Deus não te deu um espírito de medo, mas de fortaleza, amor e moderação. Então, assim, isso tem sido todos os dias aqui, ó, tudo que vou falar, que vou fazer no meu trabalho, não tenho medo, tenho um espírito de fortaleza, de amor e moderação. Então, assim, está sendo uma bênção, sim, viu, missionária? E Graças sabe, a Deus. Ô, missionária, e sabe uma coisa que eu quero falar pequenininho para a senhora? A senhora está falando do congresso, né? Aqui nós começamos a nos organizar para ir no congresso lá em Nepomuceno. Até então, estávamos... espiritual. Vai ser uma bênção também com a gente, né? E aí, aqui, nós fomos, era um carro. Aí, e eu orando, Espírito Santo, que o Senhor, as pessoas que o Senhor tem para ir no congresso, orando pela vida do Senhor, pela vida da Ana Paula, pela vida da Priscila, que agora eu conheci, porque ela que está organizando o congresso, o Senhor vai trazendo, missionário, de repente a gente já estava com 2 carros. Aí, de repente, já tinha que ser uma van, porque já não cabia em 2 carros. Resumindo a história, agora eu já estou com um micro-ônibus. Hoje ainda conversei com a Priscila, falei, Priscila, olha, eu estou convidando, porque todas as oportunidades que o Espírito Santo tem dado, assim, de falar, eu estou falando, né? E as pessoas têm ido. Aí ela falou, não, Elisângela, esse ano a gente está organizando para ter mais gente, então eu falei assim, então você vai me falando que a hora que estiver acabando, porque eu não convido mais, né? Mas nós estamos orando, viu, missionária? Ontem nós começamos, eu e mais 2 amigas, que uma senhora falou aí, da gente estar orando umas pelas outras. Nós começamos ontem a orar pela senhora, pela Ana Paula, pelo congresso, pelas pessoas que irão. E da nossa turma aqui, tem pessoas que vão, pastora, missionário, que não conhecem a Bíblia, que não foram na igreja, que não são evangélicas, ou que são católicas, ou que não acreditam na palavra. Mas é o povo que Deus está levando, viu? Estou indo com uma turma desse jeito. Graças a Deus. Vamos pregar o amor de Deus, a palavra de Deus. Vamos dizer para esse povo que Deus se compraz em perdoar, que Deus quer perdoar, que se arrependam, porque nós estamos, como Paulo diz, nos últimos dias. Eu vou te ver lá, se Deus quiser. Eu vou, eu também. Já estamos contando os dias. Obrigada, viu? Tá, obrigada, Jorge. viu, pastora Cássia? Deus abençoe. Muito obrigada. Amém. Né? E que esse micro-ônibus se transforme em alguns ônibus, né? E que Amém! O ano passado... Pastora Kátia. Pode falar, pastor. Esse é o resultado de uma mulher
que começou um trabalho na sala dela. Ela tem muitas mulheres trabalhando na fazenda, que a fazenda é muito grande, eles são produtores de café. Uhum. E ela sentiu misericórdia daquelas mulheres. Ela ia em todos os congressos, ela viaja para Israel, para todo canto, e disse a essas mulheres: eu prego o evangelho para elas. Elas nunca tiveram oportunidade de ter aqui um preletor falando para elas. Ela me convidou, nós começamos, já foi pastor Jeremias. Pastor, ela faz o congresso Deus e ela. Ela arma tenda na fazenda. Tenda. Uhum. E ela aluga cadeiras, e ela aluga som, ela manda buscar grupo de louvor, vem de São Paulo. Pastora, ela se entrega nisso. Precisa ver que maravilha. E aí todo o pessoal que trabalha ali, naquelas fazendas, vem, pastor. Vem. Que bom. E é uma beleza o trabalho que essa moça está fazendo. Que o Senhor levante mais dessas, né? Pois é. Uma coisa que assim, eu sempre falo para as irmãs aqui na igreja, as mulheres realmente, elas não conhecem a força que tem, porque mulher, ela se junta por qualquer coisa, mulher não é chata, né? A gente, fulaninha é chata, a mulher não é chata, mulher não tem preguiça, mulher tem vontade. Não tem, pastor, o que é que eu digo? Elas oram e brigam. É isso aí. E também brigam, mas brigam e choram e se abraçam e oram. É uma beleza. E se arrepende, se perdoa. Sim. É lindo, é lindo, é lindo. Então, assim, isso é um incentivo para todos nós. Mulher é uma coisa assim impressionante. É tão difícil mover homem, mas é tão fácil mover mulher, porque mulher gosta de estar junto. Mulher gosta de ajuntamento. Então, e que nós possamos mais e mais fazer esses ajuntamentos mesmo, para que a palavra do Senhor ela seja pregada. Porque graças a Deus. De tudo isso que se movimentar, uma alma for ganha para Jesus, já valeu mais do que o mundo inteiro, né? E cada dia mais a gente vendo assim tudo indo de mal a pior, tudo tão complicado, né? E que o Senhor realmente vá levantando mulheres como essa, assim. E isso daí que sirva de lição e ânimo para nós, né? Para que a gente continue animada no Senhor fazendo a obra. Às vezes, não importa, muitas vezes o Senhor vai nos levantar para reunir 10. Quem sabe o Senhor vai nos levantar para reunir 5. Mas o que importa, e se o Senhor nos levantar para reunir 1000, amém. Amém. Quantas forem necessárias. Mas que a gente dê o primeiro passo, né? E comece a fazer aquilo para qual o Senhor nos chamou mesmo, né? E eu creio que muitas de nós fomos chamadas assim. Talvez não seja nós as preletoras, mas quem sabe umas pregam, outras ajuntam, né? Outras elaboram e assim vai cada um. É o corpo. O corpo de Cristo não tem só boca. Exatamente. Né? Sem as outras coisas, a boca não fala. É porque tem assim, a gente vê, né, quando mulher se junta, é tão bonito, uma decora, uma limpa, outra cozinha, outra faz, né, tantas coisas, abraça, uma recebe, tem pessoas assim, mulheres que são tão simpáticas, tão agradáveis, elas têm o dom de receber, elas têm o dom de abraçar, de se preocupar com um, com o outro, é espontâneo, isso nasce do nada. Elas não precisam fazer força para ser, né? Outra não precisa fazer força para cozinhar, tá nela. Outra não precisa fazer força para orar, para interceder. Tá uma porção em cada uma, né? Em cada uma. Então, que a gente realmente possa entender, né? Que o Senhor nos deu cada um uma porção. E quando a gente junta, fica tão bonito, né? Fica tão bom para o reino, é tão maravilhoso. Então, que seja uma bênção. Que seja uma bênção, tudo isso que vem e todos que ainda virão, né? Vocês também podem
convidar as amigas para estarem conosco na terça-feira. Vai ser sempre uma alegria. Se Deus quiser. As mais quiserem estar. Deus, amém. A gente está montando um grupo, pastora Kátia. A gente vai montar um grupo direitinho, já estou montando, e aí eu creio que a semana que vem elas já vão estar. O ano passado, foi só eu e a minha prima, que eu descobri que a missionária de Meia, assim, eu consegui conversar com a Ana Paula, era 11 horas da noite que a gente fechou e a gente foi. Aí agora esse ano eu falei, não, mas as pessoas precisam ouvir desse Deus, desse amor, desse carinho, né? Amém. Estamos aí, o Senhor colocou muitas pessoas. E o Senhor é amém. poderoso, o Senhor ele pode fazer, porque a gente sabe que tem aquelas que não podem se deslocar por N problemas, né? Verdade. Mas N situações, mas sempre existe uma oportunidade de escutar a palavra. E se elas têm essa vontade de escutar a palavra, então, às terças-feiras, aquelas que não podem ir, podem encontrar a doutora Edmeia aqui. E vai ser sempre um prazer receber. A sala é grande, não tem problema, cabe bastante gente, né? Enquanto o Senhor nos deixar essa porta aberta, nós vamos continuaremos. E o Senhor é dono de toda a obra. Amém? Amém. Amém. Então, doutora Edmeia, que Deus abençoe, viu? Que lhe guarde. A vocês também. Tudo de bom aí. Tá bom? Dá um beijo na Ebra, em todo mundo, e no pastor também. Um abraço. Muito obrigado. Nós continuaremos orando pela Tânia, né? Aqueles que puderem interceder pela cirurgia da Tânia. Nós também temos a cirurgia do David, da Fábio, né? Que deve acontecer daqui mais uns dias. Nós vamos continuar orando. E o Senhor vai cuidando de cada um. Amém? A senhora ora por nós e nos despede daí? Eu? Isso. Sim. Pastora, também eu vou fazer um pedido, tá? Amanhã Sim. as crianças estão voltando para a aula aqui. Então, se a senhora pudesse incluir todos eles nesse ano letivo, aí seria uma bênção também. As crianças? Sim, estão voltando às escolas, né? Está começando. Então tá. Tá bom? Ó Senhor Deus, nosso Pai, nós te pedimos neste momento por essas crianças, Senhor, que são crianças na tua igreja do século XXI, nesses últimos dias. Hoje nós vimos o apóstolo Paulo tão preocupado sobre o mal que vai piorando, o mundo vai caindo cada vez mais e os homens vão se tornando cada vez extremamente piores, porque a energia que se move hoje é uma energia satânica. Nós te pedimos, ó Pai, cobre as crianças. Elas estão voltando para a escola, expostas a todo tipo de informação, Senhor, expostas a todo tipo de influência. Pai querido, eu te peço, pelo sangue precioso de Jesus, brinda essas crianças, blinda as nossas crianças, blinda com o sangue de Jesus, para que elas não sejam afetadas pelo mal, para que elas não sejam influenciadas pelo mau caminho, para que elas tenham um coração guardado, pronto para ti, Senhor. Livra-os do mal. Quando o Senhor Jesus nos ensinou a orar, o Senhor Jesus nos ensinou a pedir a ti, ó Pai, que o Senhor não nos deixe cair na tentação, mas que o Senhor nos livre do mal. Hoje nós te pedimos, ó Pai, também, que o Senhor não deixe as crianças caírem na tentação, mas que o Senhor as livre do mal, porque seu é o poder, seu é a glória, sua é a glória, seu é o reino. Pai querido, em nome de Jesus, toma os nossos lares nos teus braços eternos. Abençoa e guarda. Cuida, Senhor, de modo tão especial da Tânia, Senhor. Ela é a nossa querida, ela é a nossa irmã. É tão bom, Pai, te agradecemos, porque, enfim, ela tem o coração convencido de que ela precisa cuidar da saúde dela. Nós sabemos que isso é um presente que o Senhor guardou para ela este ano. Pai querido, que o Senhor esteja dirigindo todos os médicos,
todos os enfermeiros que vão cuidar dela, todos aqueles que vão tocar na nossa irmã, que eles estejam tendo um toque direcionado por ti. Pai querido, nós te pedimos pela Tânia, te pedimos pela casa dela, pelo marido, pelo filho, pela mãe, por toda a família, que eles vão estar apreensivos. Nós te pedimos que o Senhor dê a ela um batismo de alegria, de segurança, Senhor, de certeza que o Senhor fortaleça a fé da Tânia, que tudo isso que vai acontecer agora vai sair muito bem e que é para o bem dela. Nós te agradecemos, ó Pai, por esse presente que o Senhor está dando à nossa irmã. Nós te pedimos por toda a igreja reunida. Nós te pedimos pelo momento que vivemos no Brasil e que vivemos nos Estados Unidos. Nós pedimos a tua direção para os nossos governos, ó Pai. Nós te pedimos a tua direção para o governo de Israel e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus abençoe a todos. Um bom descanso. Muito e até obrigado. bem, se o Senhor nos permitir. Amém? Obrigado. Abençoe, tá? Fiquem com Deus. Amém. Boa noite.